Bom dia para você que está online, que está nos acompanhando na nossa comunidade virtual. É um prazer tê-lo aqui também. E você que está aqui, você é VIP, né? Quem está aqui é VIP. Então, quero convidar você que está assistindo a gente online, se estiver aqui na região, para vir um dia nos conhecer. Nós vamos começar uma minissérie hoje, né? Uma minissérie. Então, nós vamos conversar sobre um tema muito legal hoje. O tema que a gente tem nessa minissérie é gratidão. Ora, a gente está perto do dia de ação de graças, né? Que é a última quinta-feira desse mês. É o dia de ação de graças. Nos Estados Unidos é muito comum eles comemorarem. Aí tem a Black Friday, que é logo depois da quinta-feira, né? E tal, onde as promoções, o pessoal sai pisando uns nos outros lá, o negócio é louco. Mas isso é uma tradição, não é americana, isso é uma tradição cristã de agradecer. Então, a gente vai conversar um pouco sobre agradecimento, vamos conversar um pouco sobre gratidão. Hoje, amanhã e no terceiro domingo, né, daqui até o terceiro domingo, nós vamos estar num retiro de gratidão. A gente vai se retirar, a gente vai para um espaço onde a gente vai ter uma manhã toda projetada para a gente estar em contato com Deus, repensar o ano, como foi o ano, e a gente vai poder dar graças a Deus por tudo que aconteceu no ano, agradecer a Deus. Então, por isso eu quero preparar você com um conceito de gratidão, antes para você saber o que é gratidão e como agradecer. Mas eu vou começar pela pior parte. Eu vou começar pela ingratidão. O tema de hoje é o veneno da ingratidão. O veneno da ingratidão. A nossa sociedade, com os avanços tecnológicos, com a rapidez das coisas, ela acelerou todas as coisas. Concorda? Se você é dos anos 90, se você era já adolescente ou jovem nos anos 90, quando a internet começou a chegar mais forte no Brasil, você lembra que muitas vezes você tinha que esperar no final de semana ou depois da meia-noite para você se conectar à internet, porque você só pagava um pulso, senão qualquer outro horário era por minuto. Lembra disso? Se você é um pouquinho mais velho, você lembra quando comprar um telefone para casa era um bem, era um negócio fabuloso, valia muito dinheiro. Quem tinha telefone era rico. Você percebe assim, às vezes você tinha que fazer ligação, você tinha que ligar para uma central telefônica. Os mais novos não vão saber o que é isso. No Rio era Telerge, aqui acho que é Telesp, era Telesp, né? Você ligava para uma central telefônica, minha tia era telefonista, aí você falava, eu quero ligar para o estado tal, número tal. Aí ela de lá fazia a ligação, e aí conectava você, quando completou a ligação, conectava você com aquela ligação e você falava. Não era assim direto que você tem hoje. Internet não era assim a torta direito, como você tem hoje. Não. Com isso, com essas mudanças todas, a vida se tornou bem mais rápida. Concorda? Se tornou o que a gente fazia na máquina de escrever, datilografar, que você errava uma letra, tinha que passar o branquinho, você errava duas, esquece. O professor não ia aceitar aquele trabalho. Começa tudo de novo. Com Word, simples. Backspace. Acabou o problema. Então, nossa vida ficou mais rápida, nossa vida ficou, teoricamente, melhor. E ficou tão rápida, a ponto de você chegar num restaurante fast food, e eles terem uma maquininha lá, dizendo assim, se eu não te atender em 30 segundos, você tem direito a ganhar um outro lanche. Você já passou por isso? Já viu isso? Eu já fui nesse negócio. E eu fui lá, e eu bati. Tá! E aí foi contando o tempo. E eu ganhei outro lanche, que eles não conseguiram me atender em 30 segundos. Mas já teve vezes que eu bati, e eles me atenderam em 30 segundos. Entregaram o lanche, pepita, batata, entregaram tudo em 30 segundos. 30 segundos para te entregar uma refeição. Essa rapidez fez com que, se você tiver num aplicativo para pedir comida, e ele estiver demorando 5 segundos para confirmar o teu pedido, você começa a bufar e falar, ai que demora. É uma rapidez, ela deixou algumas coisas fora do lugar, deixou a gente mais inquieto, deixou a gente mais ansioso, que você esperar 10 segundos para baixar um arquivo que te mandaram do outro lado do mundo, você acha muito, ai, mas que saco, está demorando demais. Você está esperando 10 segundos para baixar um arquivo que está hospedado na Noruega, você está aqui no Brasil, e você acha 10 segundos tempo demais. Esperar 5 minutos por uma refeição num restaurante fast food é um absurdo. É absurdo. Nessa semana que a Sabrina estava internada, esses 8 dias, eu comi Habib's, eu acho que 6 ou 7 dias eu comi Habib's.
Fazia muito tempo que eu não comia Habib's, você não tem ideia. Fazia muito tempo. E o Habib's é barato, né? E tinha aquelas promoções que você compra uma e vem duas. E assim, eu saía do hospital à noite, porque eu visitava como pastor, né? Não visitava como marido, então eu podia ficar até mais tarde, ficava o máximo que eu podia. Saía, passava no Habib's, pegava minha comidinha, chegava em casa, estava quente ainda, eu jantava. Teve um dia que eu estava lá no Habib's e eu fiz o meu pedido, nada demais, e eu estou lá esperando. E nada. Eu falei, caramba, que está demorando? Eu comecei a ficar de pé, e parei na frente da bancada assim, fiquei olhando. E nada do meu pedido. Aí, de repente, o cara deixou o meu pedido lá em cima da tábua, assim, e a moça que era para pegar o pedido me entregar, e nada de entregar. Eu falei, Jesus, não de entrar lá e pegar. Não sei se eu pego o esguelo ou se eu pego o meu pedido e vou embora. Cara, foi uma eternidade. Passaram-se 5 minutos. O senso nosso de ansiedade, ou o meu nesse momento, eu estou no restaurante, eu quero. Por que eu quero rápido? Por quê? Sabe por quê? Porque no fundo, a gente acha que a gente tem direito e eu quero agora. Eu paguei, a proposta do restaurante é servir rápido, então eu pago e eu quero agora. Esse sentimento de direito, de que eu tenho direito, deixou a gente mais inquieto quando as coisas saem do lugar. E essa mentalidade tomou conta da gente. Você vai ligando os pontos. O tema é ingratidão. Vai ligando os pontos, tá? Então, nessa mentalidade de que eu tenho direito, de que tudo tem que ser me dado agora, porque eu paguei e eu quero, nessa mentalidade não há espaço para gratidão. Já parou para pensar nisso? Por quê? Pois se tudo que vem a nós é meu direito, é obrigação me servir, ou porque eu paguei, ou porque as normas dizem assim, porque é meu direito, então, por que eu vou agradecer por uma coisa que é obrigação? Por que eu vou agradecer por uma coisa que é obrigatório vir para mim? A gente cria essa mentalidade do que eu tenho direito e quero agora, então tudo que está ao nosso redor é nosso direito. Então, automaticamente, não há espaço para gratidão em nada que está ao nosso redor. Beleza? O que é gratidão, então? Gratidão é o ato de conhecimento de uma pessoa, de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Então, a gratidão é o reconhecimento de que a pessoa fez um benefício para mim. Só que em nossa cultura, deixa eu fazer um parênteses, Lid, fica tranquila, viu? Fica tranquila, deixa eu gritar, criança tem prioridade, fica sossegado. Os adultos se adaptam. Vamos lá. Na nossa cultura, a gratidão deve ser treinada. Se você não treinar e não criar um espaço de gratidão dentro do seu coração, você não vai ser uma pessoa grata. Porque tudo que está ao teu redor faz com que você não seja grato. Tudo que está ao teu redor faz para você, é seu direito, é sua obrigação, é obrigação dos outros, então, beleza. A intencionalidade na gratidão nos protege, por exemplo, da inveja, do ressentimento, de sentimentos que tiram nossa alegria e que levam as pessoas a se afastar da gente. Então, quando a gratidão não encontra espaço em nossas vidas, invariavelmente outra coisa toma o espaço da gratidão. O quê? A ingratidão. O fato de você não ser grato já é você ser ingrato. Não existe neutralidade. Porque se você não é grato, automaticamente você não está reconhecendo que aquilo veio para você. Então você está sendo ingrato, não grato. Nessa minissérie que a gente vai fazer, nós vamos falar hoje sobre a ingratidão, semana que vem sobre a gratidão, e no retiro nós vamos exercitar a nossa gratidão. E o livro de Lucas nos conta uma história protagonizada por Jesus, que tem muito a ver com esse tema. E ele introduz esse assunto. É no livro de Lucas, capítulo 17, do verso 11 a 18. Se você quiser ligar sua Bíblia, abrir sua Bíblia, você pode ficar à vontade. Senão, você vai poder ter aqui no telão
você vai poder ter o texto aqui com a gente. Lucas, capítulo 17, de 11 a 18. E o que diz nesse texto? É um texto fantástico. Aliás, como todas as palavras de Jesus. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, filho de Davi, mestre! Começaram a gritar. E o que eles pediram? Tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Vamos parar um pouco aqui. Vamos dar uma olhada no contexto. A gente vai explorar esse texto semana que vem também, então eu vou dar uma pincelada no contexto e semana que vem a gente vai mais a fundo no contexto. Para você ter uma ideia da condição do leproso, isso é também para fazer você voltar semana que vem, entendeu? Para você ter uma ideia, o leproso, essa lepra não é hanseníase que a gente tem hoje. Era um conjunto de doenças de pele que deixava insensível e que faziam manchas na pele. E poderia ser mancha branca, preta, as manchas poderiam ser preta ou branca, e os pelos poderiam embranquiçar o pelo ou não embranquiçar o pelo, deixava insensível, e a coisa assim, era extremamente contagiosa. Então existia uma regra em Israel. Deus deu lá no livro de Levíticos, no Primeiro Testamento, você tem lá Gênesis, Êxodo, Levítico ou Números, um dos dois, Deuteronômio. Então, no livro de Levítico, que é o livro das leis, você tem Deus dando as ordens para como que o povo deveria viver com questão de saneamento, com questão de sacrifício, com questão religiosa e também com essas questões. Por quê? Porque se infestasse, eles não teriam como combater. Então, essa pessoa teria que ser tirada do convívio. Então lá está dizendo, se essa pessoa ficar com lepra e for constatado que teve lepra, ela tem que sair do convívio e tem que viver à parte do arraial. E era interessante porque essa pessoa, ela tinha que, alguns estudiosos dizem, ela tinha que botar um sininho no pescoço, tipo de vaca, e quando uma pessoa viesse andando em sua direção, ela tinha que balançar o sininho, blim, 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 e dizer leproso, 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 para dar tempo da pessoa desviar. Era obrigação dela. E eles viviam na margem das cidades, daí o termo marginal. Eles viviam na margem, fora da sociedade. E a distância mínima que eles podiam estar de uma pessoa era uma distância de 100 passos. 100 passos de distância. E esses leprosos, obviamente, eles começavam a viver juntos, né? Porque eles tinham que viver, eles tinham que montar uma aldeiazinha, um lugar para eles viverem, longe das pessoas. Legal. Então, quando eles veem Jesus, você percebe que eles de longe gritam e falam: Jesus, tem piedade da gente. Tem piedade de nós. Porque a situação que eles estavam vivendo era bem complicada. E aí, Jesus fala um negócio que aparentemente para a gente é tranquilo. Jesus fala assim: vão se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque era o sacerdote que tinha que botar o cara ou a mulher nu e examinar cada orifício e cada ângulo do corpo da pessoa para lhe dar um alvará de você estar livre, uma certidão de saúde. Aí a pessoa podia voltar para o convívio. Se ele não tivesse certidão de saúde, ele não podia voltar para o convívio. Então, se essa pessoa, por exemplo, vamos imaginar aqui, era um pai de família. E aí, outro dia, brincando com seus filhos, fazendo uma fogueira, assando batata, e de repente uma brasa explode da fogueira e cai no seu braço. E ele está lá conversando e nem percebe, nem sente. E aí o filho diz: pai, teu braço, olha, está com fogo. E ele olha, e a brasa no braço, e ele não sentindo dor. E ele olha para a esposa. A esposa começa a encher os olhos de lágrimas. O filho, sem saber por que os pais estão chorando, fica assustado. Ele tira aquela brasa do seu braço, porque ele sabe qual seria o destino dele. Ele entra em casa rapidamente, pega um pouco de coisas, uma roupa,
A esposa faz uma marmita rápida, porque sabe que tem que ser afastado de casa. Porque existia também um tipo de lepra que poderia pegar na casa. E aí tinha fungo na casa, tinha que fazer todo um ritual. Então, para não comprometer de fato, não comprometer de fato a família, não comprometer o ambiente familiar, ele pega as suas coisas e vai embora. Abandona os filhos, abandona a esposa, abandona a casa e vai viver distante, na margem da sociedade, vai viver com outras pessoas com o mesmo problema. E ele chega lá e vê pessoas deformadas, pessoas sem nariz, pessoas sem dedo. E ele olha para aquela situação e fala assim: vai ser esse o meu destino, Deus. É isso que me reserva, é esse o meu futuro. E ele entra numa depressão profunda. Só que ou ele desiste de morrer, ou vive pela esperança de que um dia a coisa pode mudar. E ele então passa a viver sob a esperança de que um dia podia mudar, e ele se relaciona com pessoas que também tinham a mesma esperança para poderem sobreviver. Até que um dia eles começam a ouvir uma história que tinha um tal de um rabino que estava curando as pessoas. Esse rabino, ele tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. As pessoas que nunca andaram passaram a andar, as pessoas que não enxergavam passaram a enxergar, as pessoas que não falavam passaram a falar. A mulher que estava com um filho que morreu, Jesus parou o enterro, tocou nele, ele voltou à vida. Eles começam a imaginar, falam assim: cara, se a gente pudesse ir atrás desse cara. Mas eles sabem que eles não podem ir atrás desse cara. Eles sabem que eles não poderiam ir lá, porque eles eram proibidos. E aí eles nutrem a esperança no coração e falam assim: se ele passasse por aqui, se a gente tivesse uma chance. E aí o que acontece? Num momento, eles percebem que Deus enviou aquele mestre Jesus ali. Ele veio ali. Quando a fama de Jesus chegou aos ouvidos e eles perceberam que aquele era Jesus, que poderia mudar a história deles, eles estão desesperados. Jesus, tem piedade de nós. E aí Jesus fala o que para eles? Vão, se apresenta ao sacerdote. Olha que loucura! Olha o tamanho da loucura! Quando eles recebem essa palavra, vão se apresentar ao sacerdote, que garantia eles tinham de que eles poderiam chegar de fato ao sacerdote sem lepra? De que o resultado não seria o mesmo? De que eles não teriam mais um carimbo na sua conta dizendo: você continua leproso? Que garantias ele tinha de que a coisa ia mudar? Nenhuma. Eles não tinham garantia nenhuma de que daria certo, de que a coisa poderia mudar. E aí, o que você faria? Arriscaria entrar na cidade de novo e ser escorraçado de lá com mais um diploma de leproso? Ou você confiaria na palavra daquele que estava curando um monte de gente, que estava transformando a vida de um monte de gente, que estava fazendo um alvoroço em Israel e mudou a vida de muita gente? Ou você confiaria na palavra desse cara que você poderia se apresentar ao sacerdote sem medo? O que você faria? Você iria ou ficaria? Quem iria? Levanta a mão. Legal, muita gente iria. Beleza. Então por que quando Deus hoje, esse mesmo Jesus que transformou um monte de coisa, transformou a vida de muita gente, tem uma palavra para você, dizendo para você andar por certos caminhos, fazer certas coisas, você não vai? É o mesmo cara. É o mesmo cara. Ou será porque o leproso estava tão ruim que ele não tinha esperança e então ele seguiu porque era a única esperança? Aí eu fico refletindo com você. Será que você tem que chegar nesse ponto de estar tão ruim e não ter alternativa para você obedecer? Para você confiar? São coisas para a gente começar a pensar. Mas vamos seguir. O que aconteceu com o texto? Esse texto é maravilhoso. E eu tenho que me segurar para não te falar tudo desse texto só hoje. Tem que segurar um monte de coisa para a semana que vem. E aí, o texto diz assim: quando eles iam, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Esse aqui tem uns negócios punk. Sabe por quê? Porque primeira coisa esses caras não tinham espelhos.
Como é que eles souberam que estavam sendo purificados? Um estava caminhando ao lado do outro e de repente um olhou para o outro e falou assim: ei, teu nariz voltou para o lugar. E o outro fala: seu dedo também. Sua cara não está mais branca. Ou, você está sarado. Um caminhando com o outro ia vendo as mudanças que Jesus estava fazendo na vida de cada um. E isso fazia com que eles se tocassem e percebessem que eles estavam curados. Como é que eles sacaram que eles estavam curados? Não foi porque Jesus falou, você está curado, mas porque o companheiro de caminhada disse, você está curado. Como é que isso se aplica para nós? Hoje, não é uma questão simplesmente de caminhar sozinho. Eu preciso caminhar com algumas pessoas, porque essas são as pessoas que dirão para mim que eu estou parecendo mais com Jesus. Essas serão as pessoas que dirão para mim, estou parecendo mais com Jesus. Os meus irmãos de caminhada, percebe a importância dos seus irmãos de caminhada? É o convívio da comunidade, é que vai olhar para você e falar assim, cara, mas você está parecendo mais com Jesus, cara. Eu não esperava que você tivesse esse tipo de comportamento. Olha que bonito. Você está me inspirando a ser uma pessoa melhor. É a caminhada um com o outro. Então eles foram caminhando. Só que nessa hora, algo extraordinário acontece. Um estrangeiro samaritano percebe que estava sendo curado e volta. Qual é o lance? Por que Jesus mostra aqui que é um samaritano? Porque os judeus eles não se davam com o samaritano. O samaritano era uma raça que, quando eles voltaram de um momento de escravidão que eles estavam, quando o reino de Israel foi dividido, num tempo lá no Primeiro Testamento foi dividido o reino de Israel, o que aconteceu? Uma capital se tornou Samaria, a outra capital, Jerusalém. E aí esse reino, que é a capital era Samaria, eles se envolveram muito com coisas que Deus não gostava. E criaram uma religião, tipo uma religião paralela. E os judeus que eram sangue puros ficavam muito bravos com eles, porque estavam profanando a religião. Então o tempo foi passando e essa animosidade entre palmeirenses e corintianos, judeus e samaritanos, foi ficando pior. Certo? E aí, eles não se davam, era uma briga muito séria. E para o judeu, o samaritano era, o cocô do cavalo do bandido. Eles agradeciam, assim, ele tinha um ditado falando assim, Deus, obrigado por não ter nascido mulher e nem samaritano. Era o ditado do povo judaico. Você entendeu o processo. Era muito ruim. E Jesus coloca que o único que conseguiu voltar para descer era um samaritano. Mas você conseguiu perceber uma coisa? Se ele era o estrangeiro e foi o único que voltou, os outros não eram estrangeiros. Então quer dizer que lá, na pior, eles estavam unidos. Porque quando a gente está na pior, as diferenças diminuem. Quando a gente precisa de afeto e calor humano, as discordâncias elas diminuem. Eles tinham que se reunir porque eles precisavam de um pouco de convívio, eles não tinham relacionamento com ninguém. Então, se só tem um samaritano, não tem tu, vai tu mesmo. Porque quando a gente está com as defesas baixas, nosso orgulho está lá embaixo, a gente parece que se torna um pouco mais humano, um pouco mais sensível. E aí esse cara volta. Ele volta. Você tem noção do que significa para esse cara ter que voltar? Ele podia pegar lepra de novo. Ele volta lá para a margem da sociedade. Ele volta para lá onde foi o ambiente de agrura da vida dele. Ele volta para lá. Ele volta para aquele momento mais difícil da vida dele. E por que ele volta? Por que ele volta para um ambiente contaminado? Esse cara parece que ele supera a ansiedade de voltar para casa
de voltar a ver os filhos, voltar a ver a família, ele volta para agradecer. Ele volta, ele esquece a ansiedade de toda a vida que ele tinha pela frente, mas esse cara volta. Sabe por que ele volta? Porque Jesus estava lá. Porque Jesus estava lá, ele não estava com medo de perder aquilo que ele já não tinha. Jesus o curou. Ele volta para demonstrar sua gratidão. Se ele pegasse lepra de novo, Jesus podia curá-lo. Mas a gratidão para ele era muito importante. E o texto continua. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Aonde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? A situação precária que estavam reunia todas aquelas pessoas num bloco. E algumas pessoas que saem dessa situação de precariedade, que Deus tirou da lama, que estava lá embaixo, em que viveu uma situação muito difícil, que Deus tira, algumas pessoas se transformam. Nesse caso, a cura que esses outros 9 precisavam não seria para a pele, e sim para a alma. A cura que eles precisavam era para a alma. E aí eu quero suscitar uma pergunta para nós. Por que não somos gratos? Eu separei 3 motivos que podem explicar um pouco do porquê nós não somos gratos. O primeiro motivo é porque ficamos empolgados demais com o que foi recebido e esquecemos do doador. Esses caras queriam voltar para casa. Eles estavam há anos sem a família, estavam há anos fora do convívio. Eles queriam ir para casa. Eu não posso julgá-los. Mas como é que é você quando batalha muito por uma conquista e quando você recebe? Como é que é a sua postura? Bora para frente para o próximo desafio? Bora para frente porque atrás vem gente? Ou você para agradecer? Muitas pessoas ficam empolgadas demais com esse momento da conquista que esquece quem deu. Isso é fruto de uma teologia nas mãos de Deus. A gente via muito adesivo em carros, há uns anos atrás em Campinas, que era uma mãozinha assim, escrito nas mãos de Deus. Muitas pessoas só querem a mão de Deus. Só querem a mão, só querem o que Deus pode fazer. Poucos querem a face de Deus, a companhia de Deus, estar com Deus. E esses que só querem a mão, talvez não achem tempo para agradecer. Você achou tempo para agradecer a sua vida esse ano, as coisas que aconteceram? Se eu te perguntar para você o que aconteceu em janeiro na sua vida, você vai se lembrar? Você vai saber o que aconteceu de bom e vai ter oportunidade de agradecer? A maioria de vocês não vai conseguir lembrar. É por isso que a gente tem um pote da gratidão. Porque lá a gente deposita todas as bênçãos. E aí, num dia determinado, eu vou abrir, eu vou lembrar de janeiro, o que Deus fez. Eu vou lembrar das alegrias que Deus me deu. Isso vai me ajudar a ter um coração grato. Toda vez que você... tem um pastor que eu gosto muito, chamado Jeremias Pereira, ele fala o seguinte: toda vez que você conquistar uma bênção, você tem que fazer uma celebração. Você tem que comprar uns salgadinhos engordativos, uns refrigerantes bem gasosos. Você tem que reunir os seus amigos em casa, meia dúzia de inimigos, você tem que celebrar. Para os amigos que vão se alegrar com a bênção. Para os inimigos que vão ficar invejando você. Tá tudo certo. A gente tem que criar o hábito de ser grato. Então você fala assim: a gente vai fazer um retiro de gratidão. Não é à toa. Eu quero cultivar em você a perspectiva de começar a contar as suas bênçãos, contar os seus dias de tal maneira que você alcance um coração sábio, como diz o salmista. Então, por que nós não somos gratos? Porque ficamos focados demais na bênção, esquecendo do doador. Segunda coisa que eu acho do porquê que nós não somos gratos. Porque achamos que somos merecedores do que recebemos. Nós achamos que merecemos. Porque essa cultura do eu quero agora, eu paguei por isso, então eu mereço.
Eu mereço que Deus me abençoe, porque eu faço tudo certinho, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço tudo certinho, eu mereço que Deus me abençoe. Se esse pensamento passa na sua cabeça, ele não vai passar nesse letreiro que eu estou pondo, eu estou colocando escancarado, ele vai passar de outras maneiras, bem mais sutis. Tipo, sutilmente naquela pergunta, por que Deus? Por que com fulano acontece e comigo não? Já se perguntou? Eu já. Porque no fundo eu estou puxando assim, poxa, eu sou melhor que fulano. Eu mereço. Por que você não me deu? Porque no fundo do meu coração, eu sou incentivado pela minha cultura, onde eu vivo, a achar que eu mereço e que as coisas têm que vir. Porque a gente tem esse senso tem esse nosso direito, mas o senso de justiça e mais imediatismo. Isso faz com que a gente ache que eu quero agora. Esse pensamento é predominante no nosso tempo e está profundamente arraigado no nosso coração. Eu quero e quero agora. Quantas vezes você teve que resolver um problema e falar, eu quero agora, não quero esperar? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Às vezes, comigo acontece assim, eu estou tão angustiado, eu falo assim, preciso comprar alguma coisa. Para preencher. Eu queria comprar, fazer uma aquisição, uma coisa para alegrar. Né? Aí eu tento me controlar. Mas às vezes quando eu tenho que comprar alguma coisa, eu sou bem pão duro. Então eu fico 30 dias monitorando o preço da internet, vendo como é que vai. Aí chega a hora de comprar. Aí eu não compro na internet, eu vou na loja. Eu quero agora. Eu quero agora. Eu sei o preço, eu vou, dialogo, mesmo que eu tenha que pagar um pouquinho mais, eu quero agora. Eu não quero esperar 5 dias. Porque eu quero agora. Eu estou pagando, eu quero agora. Isso só alimenta a minha ansiedade. Não sei se você é assim, tão pecador quanto eu, mas existe esse tipo de coisa na nossa vida. Você tem que começar a identificar isso dentro do teu coração. Você já percebeu que pessoas na faixa dos 18, 20 anos, que realmente sentem que merecem viver como seus pais? Quer ter o emprego que o pai tem, quer ter o dinheiro que o pai tem, quer andar com o carro que o pai tem, mas não quer camelar o tanto que o pai camelou. E aí você pode estender mais para frente, com 30 anos. Aí ele olha para frente, não, mas eu queria ter o carro tal, eu queria ter... Mas não quer ralar, não quer fazer esse processo. Por quê? Porque eu quero agora. Eu não quero esperar para ter. Eu quero agora. E pessoas banalizam muito suas lutas. Quando entram na armadilha da comparação. Começam a comparar. Mas fulano tem uma casa X e minha casa é tão assim. Cada um tem que correr a sua corrida, querido. Cada um tem que correr a sua corrida. Cada um tem uma história. Se você começar a competir com os outros, você vai perder a tua corrida. Você vai chegar na final da vida tendo corrido a corrida do outro. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Tem que pensar. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu quero o mesmo tipo de casa, eu quero dirigir o mesmo tipo de carro, eu quero tirar esse tipo de férias, mas você já pensou que você quer camelar esse tipo? Quer ralar? Você quer o benefício, mas não quer o problema? Então, a gente tem que pensar bem sobre isso. Não dá para você querer viver em padrões muito além de você, se você não remou para chegar lá. Então, muita calma nessa hora. Nós somos condicionados ao pensamento de que merecemos, que é nosso direito e que queremos essas coisas agora. E quando você não consegue, o que acontece com o teu coração? Amarga. Você se torna ingrato, porque você não conseguiu. E você fica correndo atrás desse negócio. Não, porque eu tenho que tirar umas férias no Caribe, porque eu tenho que tirar umas férias. Teve um momento, já contei isso aqui, teve um momento que eu estava num grupo de convívio, não sei o que eu estava fazendo nesse grupo, mas eram meus amigos, e esse grupo de pessoas, quase todo mundo já tinha ido para Disney. As férias do pessoal era para Disney. Vamos para Disney. A gente não sai do Brasil ainda, gente. E aí eu comecei a perceber que começou a gerar uma inquietação dentro de mim. Eu preciso ir para Disney, preciso ir para Disney, preciso ir para Disney. Eu falei, quê? Isso estava me contaminando. Eu estava começando a... Os caras eram empresários, eram outro tipo de vida. Sou pastor. Então volta para casinha. Um dia eu vou. Mas, espera lá, eu tenho que remar primeiro. Eu tenho que ralar primeiro. Não tenho que
desejar demais, porque isso traz você um coração invejoso se você não acorda. Outro pensamento que está no nosso coração é: eu mereço mais. Nós vemos com frequência pessoas dizerem assim: eu mereço um emprego melhor, eu mereço um salário melhor. E pasme, há quem diga assim: se eu não conseguir um emprego digno de mim, eu prefiro não trabalhar. Se eu não conseguir um emprego à minha altura, prefiro não trabalhar. Não, porque esse emprego é subemprego. Isso não está na minha altura. Tem gente que pensa assim. Não sei como, mas tem gente que pensa assim. Eu já ouvi isso. Isso demonstra uma extrema falta de não saber quem realmente nós somos, quando a gente acha que eu mereço mais. Quem é você para merecer mais? Quem é você para merecer mais? Essa cultura do eu mereço mais é alimentada quando a gente é indulgente com os nossos cônjuges e com as nossas crianças. Percebe como? Todos os amiguinhos usam a mochila da marca tal. Ah, não, ele precisa. Não, eu vou dar de presente para ele, porque todos os amiguinhos têm da marca tal. Por que ele não vai ter? E aí você começa a ser indulgente. Você começa a ser indulgente com a criança. E aí a criança começa a achar o quê? Se todo mundo tem, eu também tenho direito de ter. Meu pai e minha mãe sempre me criaram assim. Quando eu chego na vida adulta, ela fala assim: eu mereço mais. Eu mereço mais. E a gente faz isso dentro de casa. Quando a gente agradar um ao outro, aí a gente é indulgente, compra isso, compra aquilo. E a gente vai. E vai. E vai. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado. A gente precisa começar a perceber que tipo de educação nós estamos dando para os nossos filhos e que tipo de educação a gente está tendo dentro de casa. Porque às vezes eu não tenho condição de comprar tal coisa, nós não vamos ter tal coisa, não vamos forçar a barra para ter tal coisa. Nós temos que aprender a ser grato com aquilo que temos. E pronto. Por quê? Porque é o nosso time, é a nossa corrida. Pode ser que um dia as coisas mudem e aí eu possa ter, mas por enquanto não. E as minhas crianças vão ter que aprender que elas não são iguais às crianças dos outros, porque a família delas é diferente. E por que é diferente? Porque é única. Ponto. E eu não tenho que ficar incentivando elas a terem tudo que as outras crianças têm. Porque se você fizer isso, você está lascado. Você está criando um monstrinho. E essa conta vai chegar. Vai ser muito complicado. Terceira coisa, por que nós não somos gratos? Aí é o meu preferido. Porque a correria da vida não nos deixa parar para refletir. Você está tão acelerado, tão agitado, que você não consegue parar para refletir. Então nós vamos nos expor a Deus agora. E ver o que Ele diz sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa ingratidão. Por isso vamos analisar 3 tipos de ingratidão. Eu quero que você analise na sua vida se isso tem ressonância no teu coração. Tem que ser honesto, ser sincero, porque Deus sabe quando você mente. Tá? Só te revelando isso. Deus sabe que você mente. E Deus sabe quando você mente. Então é só entre você e Deus. Não vou pedir para levantar a mão, não vou pedir para dizer eu culpado, nada disso. É você e Deus. O primeiro tipo de ingratidão é ingratidão material ou financeira. E aí você começa a pensar assim: você está insatisfeito com a sua televisão? Com a televisão que você tem em casa? Ela não é boa o suficiente? Você realmente não consegue ser feliz sem ter a televisão certa na sua casa, que vai encaixar direitinho com aquela sala e vai ser harmônica com tudo? Se você não tiver aquilo, sua vida não está completa? Você é assim? Ou poderia ser sua casa, por exemplo. Nós não temos o tipo de roda-banco, de pastilhas na cozinha certas. Nós não temos o tipo de bancada correta. A gente precisa melhorar. A gente ainda não tem, está faltando isso para a gente concluir. Ou a gente poderia pensar assim sobre a casa: poxa, se a gente tiver um outro filho, eu já vi gente falar isso. Se eu tiver outro filho, como vai ser? Eles vão ter que dividir o quarto. Eles vão ter que dividir o quarto. Gente, então eu preciso de uma casa maior para poder ter mais um filho. Pense nisso. Eu realmente gostaria de ter mais dinheiro?
Eu realmente gostaria de ter um emprego melhor? Eu realmente gostaria de poder fornecer mais para os meus filhos? Eu realmente gostaria que tivéssemos um carro melhor? Eu realmente gostaria que pudéssemos tirar férias melhores? Eu realmente queria... Pontinho, pontinho, pontinho. O quê? O que você realmente queria sobre material e financeiro? Você consegue completar essa frase? Eu realmente queria... Se a sua resposta for sim, eu estou tendencioso a achar que você é materialmente e financeiramente ingrato. Se você diga no teu coração agora, sim, eu sou. Admita isso para você, não para mim, para você. Admita para você, sim, eu sou materialmente e financeiramente ingrato. Porque o primeiro movimento é você entender e admitir. Segundo, ingratidão relacional. Pode ser que você esteja cansado e chateado dos seus pais se meterem na sua vida. Pode ser que você esteja, por exemplo, não aguento mais meus pais. Pontinho, pontinho, pontinho. O que mais você não aguenta seus pais? O que mais você não aguenta seus pais? Seja o que for, preencha esse espaço, preencha essa frase. Não aguento mais meus pais. Ou pode ser sobre o seu marido. Eu gostaria que meu marido fosse... Pontinho, pontinho, pontinho. O quê? O que você gostaria? Perceba, ser grato não anula você querer a mudança. E você trabalhar pela mudança. Ser grato não é você parar e falar, estou satisfeito, não é isso. Mas ser grato pelo que tem. Então, por exemplo, eu gostaria que meu marido tivesse um emprego melhor, gostaria que ele ganhasse mais dinheiro, eu gostaria que ele fosse um líder espiritual melhor, eu gostaria que ele pudesse consertar as coisas em casa, eu gostaria que ele desse mais assistência, eu gostaria... Mas ele simplesmente não vai fazer, ele não faz, ele não é assim. E aí? Ou se for esposa, essa é a parte que a gente mais gosta. Eu queria que ela fosse mais divertida, por exemplo. Eu queria que ela fosse mais... Pontinho, pontinho, pontinho. O quê? O que você gostaria que a sua esposa fosse mais? Eu gostaria que ela fosse mais romântica. Eu gostaria que ela cozinhasse mais, desse mais refeições em casa. Eu queria que ela tivesse mais tempo para só estar nós dois e sair menos. Eu queria que ela tivesse só a gente. Eu gostaria que ela tivesse um emprego melhor, que remunerasse melhor. Seja o que for, ela não é. Ela não é. Se você tem namorado, por exemplo, então, eu não estou feliz porque não tenho um namorado, uma namorada, e queria ter uma namorada assim, assim, assado. Ou então estou infeliz porque meu namorado, que a minha namorada, não tem um emprego melhor, não tem o quê? Pontinho, pontinho, pontinho. Ou os meus amigos, eu queria ter amigos mais presentes, eu queria que meus amigos dedicassem mais tempo a mim. Você dedica tempo a eles? Eu gostaria de o quê? Se a sua resposta for sim, você é relacionalmente ingrato. Então vá em frente. Confesse isso no teu coração. Sim, eu sou relacionalmente ingrato. E por último, ingratidão circunstancial. Eu não gosto muito do meu trabalho, ou eu não gosto muito da minha casa. Eu não gosto muito do meu cabelo. Eu não gosto muito da minha falta de cabelo. Eu não gosto muito do meu peso. Eu não tenho... Pontinho, pontinho, pontinho. O quê? O quê? Se isso tem ressonância no teu coração, então você é circunstancialmente ingrato. E se você é circunstancialmente uma pessoa ingrata, assuma isso no teu coração e diga, sim, eu sou circunstancialmente ingrato. Tá, Rodrigo, você me fez eu ver que eu sou super ingrato. E agora? O remédio para um coração ingrato é o quê? 1 Tessalonicenses 5,18. É o começo do tratamento de um coração ingrato. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. E aí é bem interessante, porque muitas pessoas falam assim, tem que dar graça, tem que agradecer por todas as coisas? Não, lê o texto.
Dê graça em e não por. Você não vai agradecer porque você está na pior, que seus filhos estão doentes, que você não tem dinheiro para comprar. Não é isso que o texto está falando. É para você aprender a ter um coração agradecido em qualquer situação que você esteja vivendo. Porque você crê num Deus que vai melhorar essa situação. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando Cristo morreu por nós, sabendo da nossa separação, nós e Deus, construída lá no Éden, quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, romperam com Deus e falaram, eu quero ter ingerência sobre a minha vida, vou comer esse fruto e não quero mais nada com você, Deus sabia que o caos se estabeleceria na vida do ser humano. E então Ele manda Jesus, 100% homem, 100% Deus, para fazer as vezes de Adão e pagar o preço de sangue da rebeldia de Adão. E quando Ele paga isso, Ele conserta todas as outras esferas da nossa vida. Ele conserta a nossa vida relacional, financeira, emocional. Ele começa a reinar e dizer o caminho que a gente deve seguir. Quando Ele faz isso na nossa história, se você fechar os olhos para isso, você não consegue ter um coração grato. Então, qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus? Que você aprenda a dar graça, porque um coração gracioso é um coração que está percebendo Deus em tudo. E se você é uma pessoa que percebe Deus em tudo, você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar abandonado, porque Cristo estará sempre ao teu lado. Percebe a lógica? Então a saída para um coração ingrato é o quê? Aprender a dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Nós precisamos aprender a cultivar uma atitude de gratidão. Semana que vem a gente vai falar mais sobre gratidão. Hoje eu quero te dar um exercício para você começar a tratar a sua possível ingratidão. Então o exercício que eu vou dar para você fazer é o seguinte. Você vai fazer uma lista para a semana que vem, uma lista de bênçãos, de coisas que você deveria agradecer e você não agradece. Não é de coisas que você já agradece, mas é você investigar dentro do teu coração coisas que você deveria ser grato e que você não é, que você não demonstra gratidão. Beleza? Isso vai ajudar o teu coração, vai ajudar você a exercitar o teu coração a verificar quantas coisas boas Deus já fez. Se você já tem uma lista de gratidão, quem está lendo o livro já provavelmente passou por esse processo, você vai rever sua lista de gratidão e você vai vasculhar se ainda falta colocar alguma coisa nessa lista. Isso é um exercício, é o nosso desafio da semana. Fazer uma lista de coisas que você deveria agradecer e que não está no seu radar. Esse é o começo, para a gente tratar um coração ingrato. E na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre a gratidão, sobre isso da necessidade da gente ser grato. Ok? Então vamos orar e pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso coração. Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Tem misericórdia de nós. Assim como aqueles leprosos gritaram, nós hoje gritamos, Jesus. Nós hoje gritamos a você. Tem piedade de nós. Se porventura aqui há um coração ingrato. E é bem provável que tenha. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E nós te pedimos que, tanto aqui como quem está online, ou quem está ouvindo essa mensagem depois, possa ser tocado pelo Senhor e esse coração possa mudar de um coração ingrato para um coração grato, um coração que aprende a dar graças em todas as circunstâncias. Abre a nossa visão, ajuda a gente a enxergar melhor as coisas que o Senhor já colocou na nossa vida. Dá-nos um coração cheio de gratidão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.